Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes e internautas, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 19 de março, que é Dia do Pai, e por isso a Voz da América deseja a todos os pais um dia muito feliz. Hoje é também a nossa estreia em direto a partir do estúdio 18 na VOA em Washington, D.C. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Stesky, no som está Justin Twaits e na câmara John Dryden. A convidada deste nosso primeiro Angola Saúde em Foco em direto é a doutora Manuela Miguel, mais conhecida por Doutora Simba. Na primeira parte do programa vamos falar sobre doenças dos rins, mais especificamente litíase renal. A segunda parte do programa vai marcar o aniversário da pandemia da Covid-19 com reportagens especiais. Além disso, temos uma reportagem de Benguela sobre diálise. Mas antes vamos às notícias desta sexta-feira, dia 19 de março. Samia Suluhu Hassan foi hoje empossada como presidente da Tanzânia, tornando-se na primeira mulher a assumir esse cargo na história do país. Pelo menos 8 pessoas morreram quando forças da segurança no Myanmar abriram fogo contra manifestantes na cidade de Ong Bang, no leste do Myanmar. A Coreia do Norte disse hoje que vai cortar relações diplomáticas com a Malásia depois deste país ter extraditado para os Estados Unidos um norte-coreano acusado de branqueamento de capitais. A Arábia Saudita disse hoje que rebeldes houthis do Iémen atingiram uma refinaria na capital do país, Riad, causando um incêndio que já foi controlado. Não houve feridos ou mortos e a produção petrolífera não foi afetada, disse o governo saudita. E terminam hoje no Alasca conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China, que foram marcadas ontem no seu início por acusações mútuas em declarações feitas em frente a dezenas de jornalistas. Voz da América, Angola Saúde em Foco. Hoje no Angola Saúde em Foco temos a doutora Manuela Miguel, mais conhecida por Doutora Simba. Ela é urologista. A urologia é uma especialidade de medicina que se foca no trato urinário de homens e mulheres e do sistema reprodutor das pessoas do sexo masculino. A urologia está relacionada às áreas médicas da nefrologia, andrologia, ginecologia, proctologia e oncologia. Por isso, muitas vezes, associamos a urologia a doenças do rim. Doutora Simba, muito bem-vinda. Boa noite, Mara. Boa noite, Angola. Boa noite, mundo. Muito boa noite. Sou a doutora Manuela Simba, muito gosto. Obrigada pelo convite, Mayra. Obrigada a nós, a doutora Simba, por tirar do seu tempo, que eu sei, a doutora hoje, infelizmente, só vai poder estar connosco por 30 minutos, mas nós vamos aproveitar muito bem esses 30 minutos, doutora. Primeiro, o nosso tema é litíase renal, mas antes disso, doutora, eu gostava de saber como é que a doutora está, uma vez que eu sei que foi vacinada contra a Covid-19, como é que se sente? Mayra, graças a Deus eu estou bem. Ligeiras dores no braço, não é? Aquela sensação de peso. Ontem fiquei todo dia com dores de cabeça, que assim falei, mas até aqui estou bem, graças a Deus. Folgamos em saber, doutora. Mais uma perguntinha sobre a sua vacinação. Foi uma toma única ou terá que fazer uma segunda dose? Terei de fazer uma segunda dose, Mayra. Daqui a mais ou menos 21 dias, correto?
mês de maio. Muito bem, doutora, portanto, já sabe, se calhar voltamos a falar em maio para saber como é que se sente nessa altura e talvez para termos um programa de 1 hora consigo. Vamos então ao nosso tema principal aqui da nossa conversa, que é litíase renal. É aquilo a que comumente chamamos pedra no rim, correto? Correto, sim. Na população chamam pedra no rim. O termo científico é litíase renal ou então cálculo renal. Exatamente. E por que motivo é uma patologia tão comum? Mayra, a litíase renal é... Vamos começar o seguinte, o que é isso? A urologia. A urologia é, conforme já tivera dito, que é a área que trata do órgão genital masculino em particular, não é? Trata do trato urinário superior, que é os rins, o retere, trato urinário inferior, que é a bexiga, isso de ambos os sexos, mulheres e homens. Vou sublinhar que é mulheres e homens, porque muita gente pergunta se a mulher também pode ser tratada por um urologista, exatamente. Então, eu digo que também os urologistas tratam as mulheres. Então, a litíase renal, ou cálculo renal, o que é? É a acumulação de resíduos metabólicos no rim. Quando há aquela acumulação, vai criando os ácidos, não é? Os sais, os minerais, vai acumulando e vai criando o cálculo, que é a pedra no rim. Mayra? Doutora, nós muitas vezes quando se fala em pedra no rim, as pessoas ficam muito preocupadas. Como é que se chega a essa situação de pedra no rim? Desse cálculo que se cria no rim? É isso aí que acabei de informar, Mayra. É a acumulação, que é os resíduos metabólicos no rim. A minha questão é mais no sentido... Porquê que o nosso sistema, o nosso organismo acumula esses resíduos e não consegue naturalmente desfazer-se deles? Ok. O que acontece? É quando o rim já não tem aquela capacidade de exercer a sua função normal. Começa a perder a capacidade de exercer a sua função normal, que é filtração, extração. Então, ele começa a acontecer aquela acumulação dos resíduos metabólicos. E porquê que eu vi que, de facto, a litíase renal, globalmente, é uma doença muito comum à maior parte das pessoas, portanto, tem uma incidência global de 2 a 3%. Como é que se previne? Como é que nós, seres humanos, podemos prevenir estas pedras nos rins, que aliás, a doutora ainda não referiu isso, eu tenho a certeza que vai tocar nesse assunto. Às vezes as pessoas acumulam mais do que uma, não é? Sim, exatamente, Mayra, exatamente. Como é que nós devemos, ou as pessoas devem evitar comer comidas muito salgadas, comer comidas industrializadas, né? Isso tudo provoca com que acumula-se o cálcio acumula-se cálcio nos rins. Beber pouca água, é muito importante que a gente beba muita água, pelo menos por dia 2 litros de água, Mayra. Porque quando isso não acontece, o organismo fica desidratado e vai formulando cálculos no rim. Doutora, tocou aí em algo muito importante, que é beber água, que é muito difícil, eu acho, quer dizer, falo da minha experiência, que levei muito tempo a perceber o quão a água era essencial ao meu dia a dia. Eu era capaz de beber um copo de água por dia, o que não é recomendável pelos médicos. Exatamente, porque por dia a gente tem que beber 2 litros de água por dia, evitar aquelas bebidas gasificadas, as bebidas que têm uma cor muito escura, como a Coca-Cola, por exemplo, que a população gosta, né? Então deve evitar esse tipo de bebidas, beber mais água do que outra coisa. A doutora tocou aí logo nos mais difíceis de largar, que são as gasosas, não é? As Coca-Colas, que nós gostamos tanto.
do refrigerante, sim, Ex- exatamente. Exatamente. Doutora, quais são os sintomas de pedra no rim, mais especificamente ou cientificamente litíase renal, e que tratamento é que os médicos normalmente aconselham? Mayra, o primeiro sintoma, o mais frequente, é a cólica renal. O que é a cólica renal? A cólica renal são dores intensas que o paciente sente num dos flancos, seja direito ou esquerdo. O paciente chega no consultório e diz: doutora, estou a sentir uma dor nas costas, estou a sentir uma dor no abdômen. Os homens podem vir sentir a dor até a nível do escroto e as mulheres a dor a nível dos grandes lábios. Essas dores podem ser acompanhadas com náuseas, vômitos, né? E em alguns casos pode vir fazer febres. E é uma dor que o paciente procura uma posição para poder aliviar esta dor, mas não encontra. Esta é a causa que faz com que o paciente ocorra ao banco de urgência. Doutora, e tratamento? É um tratamento fácil? É um tratamento prolongado? É algo que tem que ser para a vida inteira? Mara, o tratamento depende muito do tipo de pedras ou de cálculos, né? Porque existem vários tipos de cálculos. Depende do tipo de cálculos. Existem cálculos, se for o cálculo de 2 a 3 milímetros, então são aqueles cálculos que ainda possam vir sair por si. Podem sair sozinhas por si, ingerindo muitos líquidos, que é a água. Se for aqueles cálculos maior de 4 milímetros, então já requer uma cirurgia, principalmente se for o cálculo for obstrutivo. Obstrutivo, o que é? Se o cálculo encravar no reter, se encrava no reter, na passagem do reter, começa a impedir a passagem da urina. Então, aí causa obstrução. Nesses casos, o que é necessário fazer é cirurgia mesmo. E depois da cirurgia, em princípio, está tudo bem ou é necessário mantermos algum tipo de dieta muito específica ou de medicação? É necessário, sim, Mara, é necessário manter a dieta, que é evitar os sais, beber bastante líquidos, fazer os exercícios físicos, não é? Evitar essa vida de sedentarismo, caminhadas. A doutora está a dizer tudo aquilo que muita gente deve estar a pensar que é muito difícil de cortar. Quando se fala em cortar o sal, estamos a falar em retirar o sal por completo ou estamos a falar em redução apenas? Não, Mayra, não é tirar o sal por completo, mas sim redução. Usar o sal até 5 gramas de sal por dia. 5 gramas de sal por dia. Exatamente. Não precisa retirar tudo, na sua totalidade. Até 5 gramas de sal por dia é o suficiente. O consumo de água, principalmente, Mayra. Consumo de água, evitar tudo aquilo que já viemos a referir. Bebidas alcoólicas, as gasosas, principalmente. As comidas salgadas. Na sua experiência, os pacientes com litíase renal são pacientes que depois seguem as recomendações e não voltam? Ou é possível haver uma... nós nas constipações e gripes chamamos recaídas, não é? Eu não sei como é que se chama na questão de uma litíase renal. É possível voltar a ter pedras nos rins depois de se ter tido uma primeira vez? Depois de ter tido uma primeira vez, Mayra, é possível que ainda depois pode criar novamente outras pedras no rim, se o paciente, não é? Se o paciente não seguir a recomendação médica, as recomendações dadas, é possível novamente ter acúmulo desses resíduos. Muito bem, doutora. Mais uma questão sobre a litíase renal e depois eu tenho aqui duas questões que nos chegaram pela internet que eu tenho que lhe colocar. Mas só mais uma questão sobre a litíase renal. Há algum ponto da litíase renal que é irreversível?
Mayra, faz favor de repetir a questão, não Claro, escutei. claro. Há algum ponto da litíase renal que é irreversível? Ou seja, há alguma situação em que o paciente chega em que já não há nada a fazer? Ah, bem assim não, Mayra, porque independentemente da localização da pedra no rim, não é? Ou no rim ou no retério, Sim. se for uma pedra que o rim já está totalmente danificado, então retira-se o rim por sua totalidade. Muito bem. Retira-se o rim na sua totalidade. Faz-se uma nefrectomia. A remoção de um órgão no corpo humano, eu sei que temos 2 rins, podemos viver apenas com um, mas como é que é a nossa qualidade de vida quando só temos um rim? Como é, Mayra? A nossa qualidade de vida. Como é que nós podemos viver só com um rim, não é? Que coisas é que nós temos mesmo que definitivamente cortar da nossa dieta para que esse outro rim, porque antes nós nascemos de forma geral com 2 hipóteses, não é? Temos 2 rins que em princípio vão trabalhar bem até certa altura, um deles poder falhar e então depois ficarmos só dependentes de um. É algo que é comum? Como é que um paciente só com um rim vive o resto da sua vida? Mayra, com todos os cuidados. Esse paciente com um rim está consciente que só tem um rim e que se danificar novamente esse rim, então fica sem nada, né? Aí a coisa complica. E pior ainda. Então tem que ter todos aqueles cuidados que já eu me referi aqui, que é evitar o máximo o acúmulo desses resíduos metabólicos, que é retirar tudo aquilo que é de sal, né? Refrigerantes, beber bastante água, evitar ficar exposto em locais frescos. Por que locais frescos? Qual é o efeito que um local fresco pode ter, doutora? Mayra, o local fresco, o que é que ele faz? Ele aumenta ou reforça a função do rim. Quer dizer, o rim já trabalha com uma certa velocidade. Tendo um local fresco, estando no local fresco, o rim tem a tendência de trabalhar com mais intensidade, que é para poder exercer a sua função. Doutora, será por isso, doutora Simba, que quando está frio ou quando estamos de facto ao pé de um ar-condicionado, temos aquela tendência de dizer ai, os meus rins, ai, dói-me aqui a parte baixa? Será? É por isso? É por isso, sim, Mayra. É por isso, sim. Dói a parte da coluna, dói a parte da coluna. Por isso é que tem que ter aquele cuidado, nada de ficar em locais frescos. Se assim ocorrer, então é necessário proteger a área do rim, né, com um cachecol, se for uma mulher, ou meter um casaco, não sentar em locais frescos. Exato. Agora, esforço físico, exatamente. não fazer esforço físico, exato. Mas a doutora dizia que era importante fazermos exercício físico, não é? Então, será que aconselha quando alguém só tem um rim, primeiro ir ao médico ou a um fisioterapeuta para ter um guia de exercícios adequado ao seu organismo? Sim, isso também é recomendável, Mayra, mas mesmo antes disso, pode-se fazer umas caminhadas ligeiras, Mayra. Exato. Não exatamente aqueles exercícios físicos forçados. Mas ligeiras caminhadas, sim, por dia, uns 30 minutos pode fazer, sim. Exato. Doutora, eu vou lembrar aos nossos ouvintes e internautas que podem inscrever-se durante a semana para participar em direto aqui no nosso Angola Saúde em Foco, enviando o nome, número e província para o número +244 932 348 698 ou +244 993 255 911. Nós, na sexta-feira, ligamos para que o internauta ou o ouvinte possa colocar a pergunta diretamente à médica ou médico convidado.
E uma internauta que não se inscreveu para ligar para falar consigo, mas enviou mensagem pedindo anonimato, tem a seguinte pergunta: faz mal adiar idas à casa de banho por não se querer interromper o que se está a fazer? E eu acrescento, doutora, quais são as consequências de não fazermos xixi, não é? De não irmos urinar quando sentimos necessidade e deixarmos a bexiga encher? Mayra, se deixar a bexiga encher, não ir à casa de banho, primeiramente vai esforçando a área vesical, que é a área da bexiga. O que é que vai ocorrer? Vai sentir dores, ok? Vai Exato. sentir... Sim, Mayra? Sim, continuo. Sim, vai sentir dores e vai prejudicar também os rins. Por quê? Porque a bexiga tem até um certo limite para armazenar a urina. Para armazenar a urina, pode ocorrer a incontinência urinária, não é? Por quê? Porque a bexiga está cheia, está na hora de esvaziar e a paciente não vai esvaziar, então vai danificando os rins também. Exatamente. Portanto, estamos aqui a criar pelo menos dois problemas, pelo que eu entendi, que é danificar Exatamente. os rins e ter incontinência. Sim, Mayra, sim. Doutora, outra pergunta que nos chegou durante esta semana de Disland Katambi. Ele gostaria de saber o que provoca insuficiência renal. A insuficiência renal, Mayra, é aquilo que eu já disse. O que é que pode provocar a insuficiência renal? A insuficiência renal é provocada quando os rins não conseguem exercer a sua função metabólica, né, do nosso organismo, que é retirar as impurezas, não é? As impurezas do sangue, não é? Acidez, tirar os sais. Então, isso tudo, esse todo conjunto pode vir causar até insuficiência renal, além de a litíase renal. Exato. Ele pergunta também qual é a melhor água para beber. Ele diz potável ou mineral. Eu acho que a pergunta seria torneira ou engarrafada. O que é que os médicos aconselham? Mayra, é melhor a água neutra. É melhor beber a água neutra, a água que tem o pH até 7. Eu aconselho em particular os meus pacientes para que água potável, fervam mesmo água potável, se for necessário, diluir com um bocadinho de água mineral, mas que não bebam somente água mineral. Exatamente, ter aquele equilíbrio. Doutora, muitas vezes quando falamos de insuficiência renal ou pedras nos rins, não é? Quer dizer, só a pessoa que passa por aquilo é que sabe mais ou menos pelas dores que está a sentir, mas normalmente essa pessoa nunca sabe muito bem como é que chegou a essa condição. A doutora já mencionou aqui muito, frisou bastante esta questão do sal, a questão das gasosas, falta de exercício. Ajude-me a compreender mais ou menos como é que em Angola ou mesmo na África subsaariana, como é que se define o paciente de insuficiência renal? Ou melhor, porque é que há um número significativo de pacientes com esta condição? Tem alguma coisa a ver com a nossa dieta? Tem alguma coisa a ver com o clima? Mayra, tem muito a ver com a qualidade de vida que os pacientes ou que nós, né, temos. A qualidade de vida, o que é? Tem a ver com essas dietas, o tipo de comida que usam, os fast food, não é? Porque antigamente cozinhava-se normalmente, mas agora usa-se mais os fast food, usa-se muito refrigerante, bebe-se pouca água, pratica-se pouco exercício físico. Então, essa doença tende a aumentar. Doutora, tenho aqui Aj Anona Sá, ele está a assistir ao nosso programa em direto e ele pergunta aqui no Facebook, será que existe uma forma de restaurar os rins quando já se encontram no estado de degradação? Se sim, o que é necessário fazer?
Isso depende do estado de agravação, porque tem aquele estado de agravação que é só mesmo operação, é só mesmo operando, ou retirar o rim na sua totalidade. Já em estado menos avançado, pode-se fazer um tratamento medicamentoso. Quando nós falamos, por exemplo, da diálise, que há muitos pacientes de diálise, não é? Essa é uma das terapias de que poderíamos estar a falar, correto? Sim, essa é a primeira terapia para pacientes que com insuficiência renal. E normalmente, ou espero eu, é uma terapia que não tem que ser levada pela vida inteira. Tem um tempo determinado para se fazer diálise. Sim, Mayra, é que a terapia, a hemodiálise é uma terapia que, quando começa a fazer a terapia, é necessário levar até que o rim consiga, pelo menos, restabelecer a sua função, não é? Mas também isso é muito raro. Por quê? Porque quando o rim já não consegue, né, exercer a sua função, já fica impossível ele por si fazer aquela troca do sangue, a limpeza do sangue, a limpeza das impurezas do sangue. Então é necessário realmente fazer a diálise. Doutora, e os seus pacientes entendem isto bem? Entendem que normalmente chega-se a esta situação muitas vezes porque nós próprios não somos bons connosco? Nem sempre, Mayra, nem sempre. Nem sempre eles entendem que é porque nós não somos bons conosco mesmo. Nem sempre que isso acontece. O que é preciso? Eu sei que é a sua especialidade, portanto, a doutora quer ter pacientes, mas ao mesmo tempo não quer ter pacientes, não é? Não quer que as pessoas estejam doentes. O que é preciso em termos de educação para que as pessoas compreendam que há determinadas doenças ou determinados especialistas que nós só vamos visitar para eles nos confirmarem que está tudo bem? Seria melhor as palestras, Mayra. Seria melhor fazer palestras, né, educativas, que é para que as pessoas tenham mais cuidado, para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida, para que evitem esse tipo de patologias. Doutora, nós estamos quase a chegar ao fim, mas temos aqui o senhor Sadraque Bernardo. Ele dá-lhe as boas tardes e pergunta o que causa a insuficiência renal, que a doutora já respondeu, mas ele tem também a questão dos principais sintomas. Que sintomas é que tem alguém que sofre de insuficiência renal? Os sintomas as dores a nível da coluna, as dores a nível da coluna, o inchaço dos membros inferiores. Pode depois o inchaço começar a subir, é bem possível, quando tem problema renal. Tem a tendência de ter muita sede também. Urinar menos. Urina pouco. Bebe. Vai bebendo e ingerindo líquidos, mas expulsa menos. Isso é um dos vários sintomas que existem. Portanto, dores na zona lombar, não é? Inchaço dos membros inferiores e a pessoa tende a urinar menos, apesar de continuar a beber uma boa quantidade de líquidos. Sim, Mayra? É isso, doutora? Sim, Mayra. Sim. Apanhei todos. Doutora, antes de nós nos despedirmos, eu sei que a doutora tem uma aula para assistir daqui a nada e peço mesmo, aliás, agradeço mesmo muito em nome de toda a Voz da América por ter tirado este tempo para nós. Eu gostaria que a doutora, antes de se ir embora, nos deixasse aqui algumas recomendações. As recomendações são as mesmas, Mayra. As recomendações devemos praticar mais exercício físico para evitarmos engordar. Beber por dia até pelo menos usar o uso do sal pelo menos até 5 os alimentos industrializados,
comer mais frutas, assim como o melão, a melancia. São Muito, frutas dietéticas que... muito Sim, Mayra? obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora Simba, por esta participação fantástica. Foram apenas 30 minutos, infelizmente, mas eu espero que tenham tomado nota das recomendações da doutora Simba. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530, em onda curta em 13.630 e 17.655. Este é o Angola Fala Só. Aliás, o Angola Saúde em Foco é a força do hábito. Nós temos estado aqui no estúdio 18. Antes da pandemia éramos Angola Fala Só e agora é Angola Saúde em Foco. Pelo que eu peço desculpa aqui pelo lapso, estamos em direto no estúdio 18 da VOA em Washington, D.C. Vamos, antes de mais, aos títulos desta sexta-feira. E Samia Suluhu Hassan foi hoje empossada como presidente da Tanzânia, tornando-se a primeira mulher a assumir esse cargo na história do país. Hassan prestou juramento no livro sagrado do Islã, o Corão, numa cerimónia em Dar es Salaam, em que apelou à unidade na sequência da morte do seu predecessor, John Magufuli. Hassan, que era vice-presidente desde 2015, fez um discurso curto em que disse que todas as diferenças devem ser postas de lado em nome da unidade. Uma das primeiras decisões de Hassan, de 61 anos de idade, terá que tomar é se o país deve começar a comprar vacinas contra a Covid-19. O anterior presidente tinha manifestado dúvidas quanto à existência da pandemia e em maio tinha suspenso a publicação de dados sobre a incidência do coronavírus no país. O presidente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, congratulou Hassan pela sua nomeação e disse querer trabalhar com a Tanzânia para manter o país seguro. No Myanmar, pelo menos 8 pessoas morreram quando forças de segurança abriram fogo contra manifestantes na cidade de Ong Bang, no leste do país. Há notícias de confrontos e prisões em várias outras cidades, onde manifestantes prosseguem os seus protestos contra o golpe de Estado militar de 1 de fevereiro. Entretanto, o primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, disse hoje apoiar o pedido do presidente da Indonésia, Joko Widodo, para uma reunião de emergência da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, para discutir a situação no Myanmar. O chefe do governo malaio disse que o persistente uso da violência letal contra civis desarmados é inaceitável e apelou aos dirigentes militares do Myanmar a mudarem de rumo e a escolherem a via do diálogo para uma solução pacífica. A Coreia do Norte disse hoje que vai cortar relações diplomáticas com a Malásia, depois deste país ter extraditado para os Estados Unidos um norte-coreano acusado de branqueamento de capitais. A Malásia confirmou ter extraditado Moon Chol-myung. Depois de ter esgotado todos os recursos judiciais, Moon tinha sido preso em 2019. A agência de notícias norte-coreana disse que os Estados Unidos vão também pagar um preço pela extradição, mas não deu outros pormenores. A Arábia Saudita disse hoje que rebeldes houthis do Iémen atingiram uma refinaria na capital do país, Riad, causando um incêndio que já foi controlado. Não houve feridos ou mortos e a produção petrolífera não foi afetada, disse o governo saudita. Terminam hoje no Alasca conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China, que foram marcadas ontem no seu início por acusações mútuas em declarações feitas em frente a dezenas de jornalistas. Numa declaração lida em público, o secretário de Estado americano Anthony Blinken disse que as conversações tencionavam levantar preocupações sobre diversas ações chinesas, incluindo a situação em Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, ataques cibernéticos contra os Estados Unidos e a coerção económica de aliados dos Estados Unidos. Blinken disse que as ações da China estão a pôr em perigo a estabilidade global. O responsável de negócios estrangeiros do Partido Comunista Chinês, Yan Jiechi, respondeu com um discurso de 15 minutos criticando a falta de democracia dos Estados Unidos,
o mau tratamento de minorias e criticando a política externa e económica dos Estados Unidos. O diplomata chinês disse que os Estados Unidos usam a força militar e hegemonia financeira para suprimir outros países, acusando Washington de obstruir o comércio normal internacional e incitar outros países a atacarem a China. As duas partes acusaram-se depois mutuamente de excederem o tempo limite e de violarem o protocolo diplomático para as declarações de abertura. O secretário de Estado americano acusou o seu homólogo chinês de estar envolvido em teatro e dramatismo em vez de substância, com apresentações diplomáticas exageradas para uma audiência doméstica. Yang Jiechi acusou Blinken de condescendência para com a delegação chinesa. Entretanto, foi anunciado que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, vai deslocar-se a Pequim na próxima semana para conversações em que o principal tópico deverá ser as relações dos dois países com os Estados Unidos. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Robert Malley, disse que recentes ataques de milícias ligadas ao Irão contra forças americanas no Iraque estão a dificultar esforços da administração Biden para ganhar apoio para uma nova iniciativa diplomática destinada a resolver as tensões entre os dois países. Os primeiros ministros da Grã-Bretanha, Boris Johnson, e da França, Jean Castex, foram hoje vacinados contra a Covid-19 com a vacina da companhia AstraZeneca, numa demonstração pública de confiança na vacina, cujo uso foi suspenso temporariamente durante a semana por vários países europeus. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris deslocam-se hoje ao estado da Geórgia para discutir questões relacionadas com a pandemia da Covid-19 e também com o assassinato esta semana de várias pessoas em lojas de massagens na cidade de Atlanta. Pessoas essas, maioria das vítimas, eram mulheres de origem asiática. O presidente e a vice-presidente vão também reunir-se com entidades do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças para discutirem o combate à pandemia da Covid-19. Foram as notícias deste dia 19 de março. Vamos até ao Uambo, onde temos a revista de imprensa com o Norberto Sateco. Vamos à revista de imprensa em Angola, nesta sexta-feira. Revisão Constitucional, Tribunal Supremo no topo da hierarquia judicial. A proposta coloca juristas em pé de guerra. Foi para a manchete do Novo Jornal, ilustrando o material com fotografias de João Lourenço. Luís Nunes recebe pasta com dívida sob suspeita de fraude em Benguela. Contrabando força Sonangol à reabertura da distribuidora na República Democrática do Congo. O Expansão tem na sua capa consórcio dos Estados Unidos e Angola. Tem 3 anos para construir a refinaria do Soio. Novo sistema de controle interno. Quase 500 empregados despedidos por fraude dos clientes no BPC. Os casos foram detectados depois da entrada da nova administração em 2019. Ainda temos monopólios que devem ser desmontados. Avança o Valor Econômico. Carlos Santos, empresário de feiras. Suspeita de desvio de subsídios. Direção do INAP está na PGR. Na manchete, o Valor Econômico estampa o rosto da ministra Vera Daf, titulando Executivo comprometeu-se a evitar expediente a todo custo. A linha Deutsche Bank empurra para as garantias soberanas. Venda de adubos, produtores acusam lobby na importação. O país destaca: os fiscais da Igreja Universal foram condenados por desobediência. Revisão pontual da Constituição agita debate na Assembleia Nacional. O Jornal de Angola chamou para sua manchete sobre os mais de 400 angolanos na diáspora que vão poder votar em 2022. Portadores de deficiência com acesso facilitado aos locais de voto. Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco. Muito obrigada ao Norberto Sateco, que nos falava a partir do Uambo com os principais títulos e manchetes dos jornais nesta sexta-feira.
E esta segunda parte do Angola Saúde em Foco vai ser dedicada ao aniversário de um ano da pandemia da Covid-19. Contudo, antes disso, vamos até Benguela, onde o João Marcos falou com pacientes de diálise. Quando os nossos rins não funcionam em pleno, a terapia da hemodiálise é um procedimento que realiza exatamente a função do rim, retirando as substâncias tóxicas, água e sais minerais pelo auxílio de uma máquina. Aliás, falamos disso ainda há pouco com a doutora Simba. O tratamento da hemodiálise é um dos 3 tipos de terapias renais substitutivas, sendo também conhecida como diálise. Em Benguela, João Marcos falou com pacientes que se queixam de tudo. Já se sabe que Benguela vai ter mais um centro de hemodiálise, uma unidade pública, segundo as autoridades, que o esperam inaugurar daqui a um mês. Enquanto isso, funcionam as unidades que se encontram nos hospitais municipais do Lubito e de Benguela, onde esteve a Voz da América. Aqui foi possível colher as inquietações de pacientes que dizem que não têm alimentação, não têm medicamentos e têm dificuldades em termos de transporte. Começamos por ouvir uma paciente que vem da província de Kwanza Sul. É, de resto, uma das várias pacientes que deixam vários pontos do país à procura de saúde. Então, temos a colega ali, vive no 27, ela já fez o tratamento, não tem nada aqui comer em casa, está parada aqui. O que falta? Cálcio, carbonato de cálcio. Ok. Os colegas não estamos a tomar, não tem, a clínica não nos dá isso. Isso na farmácia está 5.590. E quais são as consequências desta falta? Paralisia, os colegas ficam a cochear conforme a Dom Guatá. Aqui no centro de diálise estou a fazer bem o diálise. Mas nosso problema, nós às vezes não temos transporte para sair na tua casa para vir aqui. O nosso sofrimento é só de alimentação e transporte. Às vezes você não tem, a família também não está a ajudar. Nós precisamos de ajuda. E conforme eu não ando, eu estou a cocear e a minha perna está a doer. Mas não tenho a pessoa que me ajuda. A maca mesmo é transporte só para você chegar aqui. Eu, por exemplo, assim, estou a viver lá no bairro Miramari, às vezes eu saio lá a pé, até mesmo aqui. Na parte da alimentação, quer dizer, está mal mesmo. Este centro, tal como o do Lubito, é gerido pelo Instituto Angolano do Rim, uma entidade que há muito vem reclamando uma dívida de largos milhões de kwanzas do Ministério da Saúde. Quisemos saber se os doentes têm conhecimento desta situação. Já, mas uma vez ouvi na televisão que a ministra disse que já deu a metade. E a vossa esperança aumentou, né, em ter melhorias, né? Nossa esperança não aumenta porque nós estamos a viver a mesma situação. A nossa situação, quando a ministra dá um dinheiro ou não dá, isso não nos atinge, porque nós estamos a viver, nós para vir aqui a rasca. A alimentação já é a rasca, vir aqui a rasca. As coisas estão complicadas. Não temos cálcio, não temos medicamento para nós. Te passam receita para comprar cálcio, essa receita mete no balde de lixo, porque não tem dinheiro para comprar. O apelo que eu deixo, quer dizer, quero mesmo, pelo menos o governo para nos apoiar aqui, na alimentação. Não foi possível obter reações nem do Instituto Angolano do Rim, nem do Ministério da Saúde. Benguela, João Marcos, Voz da América. O ano da pandemia em África foi desafiador, cheio de suspense e surpresas. No continente, o combate ao vírus, que infectou pelo menos 2,8 milhões de pessoas e matou cerca de 72 mil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o epicentro foi a África do Sul. A OMS anunciou hoje que quase 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram administradas em África, onde muitos dos países da primeira vaga a iniciar campanhas estão a vacinar rapidamente os grupos de alto risco e os funcionários da linha da frente, como vimos com a doutora Simba, que participou no nosso programa na primeira hora.
meia hora, aliás. Os países tiveram acesso a vacinas através do mecanismo COVAX, acordos bilaterais e doações. Ao todo, 38 países africanos receberam mais de 25 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e 30 iniciaram campanhas de vacinação. Através do mecanismo COVAX, que é co-liderado pela Coligação para as Inovações de Preparação para Epidemias, a Gavi, a Aliança para as Vacinas e a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Unicef, foram até ao momento enviadas para 27 países mais de 16 milhões de doses de vacinas. Nesta reportagem apresentada por Ana Guedes, vamos ver como a África está a responder à pandemia, com muitos países a receber já a vacina dentro da iniciativa COVAX e outros convénios com a China, por exemplo. Que diferença um ano faz na vida de uma pandemia, mas em África, que diferença faz uma semana? Nas últimas semanas, enquanto a África se preparava para marcar um ano desde que o vírus chegou ao continente, milhões de doses de vacinas, já muito esperadas, finalmente começavam a chover no continente. Muitas foram fornecidas pela iniciativa global COVAX, que fornece vacinas para países de baixa renda. Isso, dizem as autoridades, mudou esta história de desespero para uma de esperança. E, segundo o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, a África ajudou a virar a maré. Os cientistas e instituições de pesquisa da África do Sul deram uma contribuição importante para esses esforços e contribuíram para o conhecimento global sobre a doença, incluindo o surgimento de novas estirpes. E, a este respeito, os nossos cientistas, dos quais nos devemos orgulhar, realmente lideraram o caminho e são reconhecidos internacionalmente. Na República Democrática do Congo, o maior país da África subsaariana, as autoridades receberam este mês a primeira remessa de 1.700.000 doses de vacina por meio da COVAX. A Village Reach, organização humanitária que se concentra em países remotos e rurais de baixa renda, tem trabalhado para ajudar essa população. O diretor nacional no Congo Democrático, Fred Nkosi, disse à Voz da América que, embora as nações africanas pareçam ter uma proporção menor de casos e mortes confirmadas, a pandemia atingiu fortemente o continente. África, yes, we are. África, sim, somos tão afetados quanto o resto do mundo em proporções diferentes, mas temos que continuar a nos proteger através de todas as medidas de proteção. Mas também temos que ser vacinados para que todos estejamos protegidos. O Dr. Richard Lessels, um dos principais pesquisadores virais da África do Sul, diz que a maior campanha de vacinação a decorrer no continente, tem lugar na África do Sul, parece promissora após algumas dificuldades. No mês passado, as autoridades sul-africanas reverteram repentinamente o curso após receberem 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca. Os pesquisadores tinham descoberto que era menos eficaz contra a nova estirpe, responsável pela maioria dos novos casos no país. O país mudou rapidamente para as vacinas Pfizer e Johnson & Johnson, mas o processo atrasou a campanha de vacinação. Lessel diz que enquanto o continente olha para este aniversário, ele precisa de uma coisa: de tempo. Eu acho que só o tempo dirá quando ultrapassarmos o primeiro grupo de prioridades, profissionais de saúde, e começarmos a distribuí-lo a outros grupos vulneráveis dentro da população. Então teremos uma noção muito melhor de como estamos aqui na África do Sul. Então, como será o segundo ano da pandemia em África? Sobre isso todos parecem concordar. Muito movimentado. Obrigada a Ana Guedes, que nos apresentou esta reportagem. A reportagem anterior foi-nos apresentada pelo João Marcos a partir de Benguela. E antes de continuarmos com mais reportagens sobre o primeiro ano, ou o ano de primeiro aniversário da Covid-19, da pandemia que abalou o mundo, vamos ver quem é que esteve aqui ou está ligado a nós neste nosso primeiro direto do Angola Saúde em Foco. Estamos em direto na rádio, estamos em direto no nosso website www.voaportugues.com e também estamos em direto no nosso Facebook, facebook.com/voaportugues. Então, eu vou dizer aqui alguns olás à Tina Souza, que se juntou a nós no início do programa, ao Pedro Mamuba, que disse bom tópico, portanto, é bom saber que falar de doenças dos rins é um bom tópico para a nossa audiência. Age Anona Sá, que nos deixou também aqui uma questão, colocou uma questão à nossa convidada, a doutora Simba, esteve na primeira meia hora do programa. Temos também Edmilson Clayton Mendes.
e temos Sadraque Bernardo. Eu vou ler mais comentários ou nomes de quem se juntou ao nosso Angola Saúde em Foco, mas antes disso, vamos continuar a falar sobre vacinas. Alemanha, França e Itália são os demais países europeus que suspenderam a aplicação da vacina contra a Covid-19 AstraZeneca nesta semana, após relatos de possíveis efeitos colaterais adversos. Por agora, a Organização Mundial de Saúde diz que o medicamento é seguro. Esta reportagem é apresentada por Álvaro Lugero Andrade. França, Alemanha e Itália juntaram-se no início desta semana a vários outros membros da União Europeia que suspenderam o lançamento do programa da vacina AstraZeneca. A decisão de hoje é uma medida puramente de precaução. Este anúncio segue-se ao de Noruega, que informou no sábado que uma pessoa morreu de hemorragia cerebral e 3 outras foram hospitalizadas com coágulos sanguíneos logo após receberem a injeção. Até agora não podemos falar se os casos estão ligados à vacina, mas devido à gravidade dos casos, estamos a investigar o assunto a fundo. Outros países fora da Europa também suspenderam o uso da AstraZeneca, incluindo a República Democrática do Congo e a Indonésia. A Organização Mundial da Saúde diz não haver evidências de que a vacina AstraZeneca cause coágulos sanguíneos e pediu aos países que continuem a usá-la. Das 330 milhões de doses de vacinas aplicadas, não temos conhecimento de nenhuma morte confirmada relacionada à vacina contra a Covid. Houve mortes após a vacinação em pessoas, mas pessoas morrem de doenças todos os dias. Dos 17 milhões de pessoas na Europa que receberam a vacina, a AstraZeneca diz que menos de 40 desenvolveram coágulos sanguíneos. Esta vacina é um pilar fundamental nos programas de imunização em massa de muitos países. É relativamente barata e não precisa ser armazenada em temperaturas muito baixas. Os profissionais da saúde na Nigéria começaram a receber a vacina AstraZeneca na passada sexta-feira. Não acreditamos que esta informação sobre a vacina da AstraZeneca seja um motivo para desacelerarmos a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19. Os cientistas temem que a suspensão da vacinação possa afetar a confiança global nesta vacina. É evidente que tem que ser investigado. No entanto, penso que a grande preocupação é que, especialmente numa altura em que a doença ainda é muito comum e está a aumentar em vários países europeus, em última análise, qualquer atraso na vacinação irá conduzir a casos mais graves e mais mortes. As investigações sobre os efeitos colaterais relatados podem ter consequências indesejadas, alerta Hunter. Assim que se começa a se preocupar com um resultado adverso específico, é provável que mais pessoas relatem este resultado. E quase pode gerar uma falsa impressão de uma epidemia. A vacina AstraZeneca acaba de receber a aprovação oficial no Brasil, um dos países mais atingidos pela pandemia, mas ainda não foi autorizado o seu uso nos Estados Unidos. Obrigada ao Álvaro. Vamos continuar a checar quem é que está aqui ligado a este Angola Saúde em Foco. Um grande olá ao Ailton Correia, que nos assiste desde o Brasil, mais especificamente em Santa Catarina, no Sul. Ele está na cidade de Tubarão. E Ailton Correia, aliás, diz que este programa, a Saúde em Foco, traz as notícias do continente africano. É verdade, estamos muito focados nas questões de saúde no continente africano, especialmente na África subsaariana, e temos especialistas de Angola todas as semanas a falarem connosco. Sadraque Bernardo também está connosco e o Namib está conectado, está em sintonia aqui via o nosso caro colega Armando José Chicoca. Muito obrigada pela companhia. Vamos então continuar. Temos também o Francis Eduardo, que está ligado a nós. Muito boa noite a todos. Vamos continuar a falar deste ano de pandemia, este balanço que se faz da pandemia da Covid-19 em África. Os Camarões enfrentam um aumento preocupante na contaminação por Covid-19, um ano depois de declarar o seu primeiro caso. Esta nova situação epidemiológica é o resultado de um relaxamento no que diz respeito às medidas de confinamento. A reportagem é apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
O carro funerário e a ambulância passam um pelo outro na entrada de um dos centros de atendimento especializado para pacientes com Covid-19 em Yaoundé. 450 pacientes, incluindo 29 crianças, foram hospitalizados aqui em fevereiro. Nos últimos dias, a gestão do centro tem enfrentado o fluxo de novos pacientes. 20 das 23 camas de terapia intensiva já estão ocupadas. As hospitalizações C e B, Hospitalizações C e B, onde são admitidos pacientes moderados, temos 94 pacientes. No Hospital C e no Hospital B temos 75 pacientes. Pode ver que para a capacidade de 99 leitos por bloco hospitalar estarão praticamente lotados. Este pico de contaminação Ver facilmente que o governo queria salvar a economia, mas é claro que ao decidir afrouxar as medidas restritivas, o governo demitiu-se um pouco do seu papel. A população entendeu isso como o fim da pandemia e com o vácuo da comunicação entendemos que acabou, a pandemia acabou. Tout à l'heure, on a compris que c'était terminé, la pandémie était terminée. A resposta agora envolve o lançamento de uma campanha de vacinação. Um plano de deploiement e de vacinação a été... Um plano de implantação da vacina foi desenvolvido e validado. Assinamos a iniciativa COVAX e estamos no processo de cumprir as condições para receber a vacina. E suivre aussi le vaccin. Um ano depois, a gestão dos fundos mobilizados para combater a Covid-19 também é polémica nos Camarões. Uma campanha virtual foi lançada com esse propósito por esta jovem ativista. Nous avons décidé de lancer un projet. Decidimos lançar o projeto Transparência e Responsabilidade de Covid-19 para tentar entender como o Estado usou os recursos para combater a Covid, já que tudo foi feito com urgência. Queremos saber se o protocolo de transparência foi respeitado. Ils ont vraiment suivi le protocole quand on parle de la transparence. Estamos sob escrutínio, porque é que antecipamos certas conclusões quando há gente que está a trabalhar no duro. De qualquer forma, no Ministério da Saúde Pública não temos nada a esconder. A pandemia também enfraqueceu centenas de milhares de pequenas empresas. Eu tinha loja, fechei, pois a corona está aqui, essas são as fantasias que eu vendo, mas não funciona. O país vai muito mal. Se você fazia a receita de 10 mil francos antes, hoje não consegue fazer a receita de 5 mil francos por dia. Segundo fontes médicas, 25 pessoas morreram no espaço de uma semana neste centro especializado para atendimento de pacientes com a Covid-19. E os médicos no Zimbábue dizem estar preocupados com o ritmo lento do programa de vacinação contra a Covid-19 que se destina aos trabalhadores de linha da frente, como médicos e enfermeiras. Nesta reportagem apresentada por Álvaro Lugero Andrade, vemos por que razões algumas pessoas não estão com pressa para ser vacinadas. Até quinta-feira, menos de 36 mil pessoas tinham recebido vacinas na primeira fase da campanha destinada a trabalhadores da linha da frente, com médicos e enfermeiros no Zimbábue. O país recebeu uma doação de 200 mil doses de vacinas da empresa chinesa Sinopharm em fevereiro. Mas o Dr. Johannes Marisa diz que os profissionais de saúde estão céticos em relação à vacina Sinopharm, que ainda está na fase final de testes. Eles estão preocupados com a possibilidade de desenvolver alguns efeitos colaterais desconhecidos, já que a vacina está no estágio 3 dos testes clínicos. Portanto, isso é algo que nos preocupa muito. Entretanto, alguns profissionais de saúde que hesitaram no início mudaram de ideia e foram receber a vacina Sinopharm, que o governo afirma ter uma taxa de eficácia entre 76% e 86%. Decidi vir hoje e dar uma oportunidade, fazendo a minha parte para me proteger e proteger outras pessoas de contrair e espalhar o vírus da Covid-19. Ainda assim, uma pesquisa do Colégio de Médicos de Saúde Pública do Zimbábue diz que 49% dos cidadãos não acreditam que o governo do presidente Emmerson Mnangagwa irá disponibilizar uma vacina segura e eficaz contra o novo coronavírus. A Associação de Médicos pelos Direitos Humanos afirma que esse número explica em parte a baixa aceitação da vacina Sinopharm entre os profissionais de saúde. Precisamos que o Ministro da Saúde tenha um departamento de comunicação eficaz para que as pessoas recebam informações sobre esta vacina, sobre a sua segurança e eficácia, de modo a dissipar todos os mitos e equívocos em torno desta vacina.
Muito obrigada, foi o nosso Angola Saúde em Foco, primeiro aqui em direto. Para a semana há mais. Justin Thwaites, John Dryden, Dani Stesky, eu, Mayra de La Saleta, em nome de toda a equipa da VOA, agradecemos mais uma vez a participação da doutora Simba e também a participação de todos os internautas que se juntaram a nós e despedimos.